Olá, turma, tudo bom com vocês? Então, gente, nesse primeiro vídeo, né, como nós falamos, nós vamos tratar o assunto de como a alma fica abatida, né? E esse é um termo, né, como eu disse, entendo que é um termo mais religioso, mas alma abatida nada mais é do que uma alma depressiva. Então, quando falamos alma abatida, estamos falando da depressão, que é um assunto hoje que está muito recorrente, né? Não apenas o assunto, né? Muitas vítimas dessa doença chamada depressão no mundo inteiro. A gente falou sobre alguns dados alarmantes aí da Organização Mundial de Saúde, né? E que isso, né, no mundo inteiro, né, tem sofrido com essa doença. Então, nós vamos usar as escrituras sagradas, né, a palavra de Deus, como uma base para a gente poder tratar desse assunto. Eu acredito que este assunto sobre depressão, sobre a alma abatida, talvez a gente consiga aí em 2 ou 3, até 4 vídeos, para a gente tentar tirar aí o melhor que a gente puder, usando apenas o texto do Salmo 42 e o Salmo 43. Tá bom? O Salmo 42 e 43, eles são basicamente uma continuação. Se você perceber, lendo as escrituras, você vai perceber que o Salmo 43 ele não tem nenhum título, né? Porque ele continua o mesmo assunto, né, do Salmo 42. E essa questão da depressão, essa questão da alma abatida, né, são coisas que já vêm sendo estudadas, né, desde a década de 20, lá em 1920, já começaram os primeiros estudos a respeito da depressão. Né? É claro que isso vem se agravando, piorando, e hoje se tem um entendimento melhor, se tem um conhecimento maior a respeito do assunto, e as pessoas, mesmo dentro das comunidades cristãs, né, das igrejas, hoje já tem sido visto de uma outra forma, né, e que tem condições de ser tratada, e encontramos isso nas escrituras, nos dando base, né, do salmista aqui nos falando de como, né, a alma fica abatida, né? Alguém falando de uma experiência muito pessoal, né, mas que diz respeito a todos nós. Eu quero ler nesse primeiro vídeo, né, deixa eu colocar aqui o Salmo 42, né, a partir do versículo 1, ele diz assim, olha: como a corça anseia pela corrente de água, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei estar na presença dele? Dia e noite as lágrimas têm sido meu alimento, enquanto zombam de mim o tempo todo, dizendo: onde está o seu Deus? Meu coração se enche de tristeza, pois me lembro de como eu andava com a multidão de adoradores à frente do cortejo que subia até a casa de Deus, cantando de alegria, dando graças em meio aos sons de uma grande festa. Por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espera em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Agora estou profundamente abatido, mas me lembro de ti, desde o distante Monte Hermon, onde nasce o Jordão, desde a terra do Monte Mizar, ouço o tumulto do mar revolto. Um abismo chama outro abismo, enquanto suas ondas e correntezas passam sobre mim. Durante o dia, porém, o Senhor me derrama o seu amor, e à noite entoo os seus cânticos, faço orações ao Deus que me dá vida. Clamo, ó Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque tenho de andar entristecido, oprimido por meus inimigos. Os insultos deles me quebram os ossos. Zombam de mim o tempo todo, dizendo: onde está o seu Deus? Por que você está tão abatida, ó minha alma? Porque está tão triste? Espera em Deus, eu ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Então este é o Salmo 42, né? O salmo pelo qual nós vamos utilizar
para a gente aprender e aplicar algumas coisas que vão nos favorecer nessa luta contra a depressão, aqueles que talvez já estejam sofrendo com ela ou aqueles que porventura. Então ela é uma mensagem tanto preventiva, né, quanto corretiva, para os que já vivem e para aqueles que um dia poderão viver, porque é algo que afeta, né, toda a humanidade, ou pode afetar toda a humanidade. Como eu falei, já são mais de 12 milhões de pessoas, né, só no Brasil, que sofrem com a depressão. Então é algo que pode, num momento oportuno, para aqueles que ainda não estão sofrendo, usar essa palavra, que eu creio que é muito eficaz, é poderosa, é eficiente, como ela própria diz a respeito dela. É um salmo didático, é um salmo de ensino. É essa expressão que vem no subtítulo do salmo, chamada masquil, né? É uma expressão que fala disso, né? Tem a ver com ensino, tem a ver com uma didática, né, de orientação, e é exatamente isso que nós vamos tentar, ou vamos estar extraindo aqui para a nossa vida, para as nossas vidas. Então eu quero já te pedir que, se essa palavra fizer algum sentido para você, depois você compartilha aí com alguém ou com alguns, né? Dá o teu like aí, comenta, né? Você que está inscrito, você aí que queira se inscrever, eu quero te convidar a se inscrever no canal e poder estar recebendo aí essas palavras, essas ministrações, e também ser um instrumento aí para abençoar outras pessoas. Quanto mais pessoas a gente puder alcançar, assim como a depressão tem alcançado aí milhões de pessoas, né? Uma palavra dessa pode fazer uma diferença enorme na vida de uma pessoa que está sem esperança, que está sem alento, que está sem ânimo, que está de fato abatida. E uma das coisas muito interessantes dentro dessa questão aqui do salmo que nós acabamos de ler, é que o salmista, né, ele faz a ele mesmo uma pergunta. Na verdade, ele faz 3 vezes essa pergunta, né? No capítulo 42 do salmo que nós acabamos de ler, no versículo 5 e no versículo 11, ele pergunta: por que estás abatida, ó minha alma? E aí, na continuação, lá no salmo 43, novamente no versículo 5, essa pergunta está novamente: por que está abatida, ó minha alma? Isso nos leva a pensar uma coisa, gente, é que a cura para qualquer doença, seja do corpo, né, ou da alma, a cura para qualquer doença, ela passa pelo diagnóstico correto. Se nós não tivermos um diagnóstico correto a respeito da doença que nos aflige, obviamente nós não teremos o remédio certo, ou não tomaremos o remédio certo, né? Não vamos aplicar aquilo que é correto para combater, para corrigir, para de alguma forma amenizar ou ir amenizando. Então há de se ter, primeira coisa, um diagnóstico certo, um diagnóstico correto. A cura passa por isso. Não se cura ninguém, mas ninguém mesmo, sem antes essa pessoa descobrir, né, a causa da doença. E eu disse descobrir a causa e não o efeito da doença, né? É como alguém já disse certa feita, que a depressão, ela é o resfriado da alma, né? Então, se a gente pensar por esse ângulo, por exemplo, quando alguém tem uma febre no seu corpo físico, né, a febre é um sinal de alerta. O corpo está dizendo que tem alguma coisa errada, alguma coisa que não está caminhando bem, alguma coisa que está doente. Então a pessoa pode ir lá e tomar um remédio para baixar a febre, né? A febre vai baixar, ok, mas o que causou a febre continua enfermo, continua doente. E aí aquela febre, ela passa por um período e depois ela vai retornar, porque a febre é o efeito, não é a causa. Então tem que ter um diagnóstico correto para saber qual é a causa. É isso aqui e por isso aqui está dando febre. Então vamos baixar a febre, sim, mas vamos tratar daquilo que é a causa. Então isso também se aplica nas questões da alma. Isso se aplica nesse caso aqui, da alma abatida, a alma depressiva.
ter o diagnóstico correto. E aí ele faz essa pergunta: por que te abates? Está falando, na verdade, com ele mesmo. Por que te abates, ó minha alma? Espera em Deus. Versículo 5, versículo 11, novamente: por que te abates, ó minha alma? Espera em Deus. E aí, novamente, lá no capítulo 43, no versículo 5: por que te abates, ó minha alma? Espera em Deus. Por que a alma fica abatida? Graças a Deus, com esse salmo a gente consegue trazer algumas coisas que vão cooperar. Então, a primeira coisa, né, interessante, como eu falei, a gente não vai ficar aqui usando termos técnicos que seja difícil compreensão. Nós vamos usar a palavra, né, para tratar de algo muito sério, né? Talvez eu possa falar algum termo técnico aqui, né? Mas nós vamos usar uma linguagem que seja compreensível para todos que ouvirem e que seja, né, de fácil acesso e de fácil uso, né? Ela é totalmente aplicável na vida de qualquer pessoa que queira, mas o primeiro passo precisa ser esse: porque a minha alma está abatida. Porque o salmista, ele quer saber, ele pergunta para ele mesmo: por que a minha alma está abatida? Então, uma das coisas que esse salmo aqui ele nos ensina é que a alma, ela se abate quando ela fica privada da comunhão com Deus. Quando a alma fica privada de ter comunhão com Deus. O início do salmo, versículo 1 e versículo 2, ele diz assim: olha, como a corça anseia pela correnteza ou pelas correntes de água, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei estar outra vez na presença dele? Ou quando voltarei a louvá-lo? Então, é óbvio aqui algo que o salmista, aquele quem está escrevendo, inspirado pelo Senhor, de alguma maneira, na sua vida, ele foi forçado a fugir para um lugar deserto, para um lugar distante. O texto em si, ele não é específico o que, mas alguma coisa o fez, né? Ele deixa isso claro nesses 2 primeiros versos aqui. E aí, seja como for, ou o que for que tenha feito isso, tenha o levado para longe da casa de Deus, do templo de Deus, né, das coisas de Deus, ele está nesse momento se sentindo assim, como uma corça, né, ansiando pela água. Ele coloca isso para figurar o seu anseio por Deus, o seu anseio pela comunhão com Deus. Ele está longe, ele está no deserto, ele está distante, ele se sente longe, distante de Deus. Ele se sente, sabe, no lugar deserto, ele está sedento, ele está se sentindo mal. Ele usa aqui a figura da corça, desse animal, né, em busca da água, sedenta, né, querendo se dessedentar, matar a sua sede. Então, independente do que tenha forçado, né, é fácil aqui a gente entender que alguma coisa o forçou. Então, a questão é o seguinte: é perceber que, embora ele tivesse sido forçado a sair da comunhão de Deus, do templo de Deus, né, isso que o forçou, ou as circunstâncias, ou seja o que for, que o forçou a sair da comunhão com Deus, lhe abateu profundamente. Abateu a sua alma ficou abatida. E é uma coisa percebível aqui. Algo que abate a nossa alma é quando nós perdemos ou ficamos privados, sabe? Não nos é permitido, seja por pessoas, por circunstâncias ou por qualquer outra razão, quando nós somos privados da comunhão com o Senhor, da comunhão com Deus. E mais ainda, se a gente perceber que o escritor desse salmo, né, embora a grande maioria dos salmos sejam de Davi, esse é um salmo dos filhos de Corá.
né? Algumas traduções trazem aí filhos de Coré. E os coraitas, eles são da mesma, né? São linhagem da tribo de Levi, né? O povo de Israel, quando dividido em tribos, né? Existia a tribo de Levi. E da tribo de Levi, né, saíam aqueles que cuidavam das coisas do Senhor, cuidavam do templo, né? Da tribo de Levi saíam os sacerdotes, né? Todo sacerdote era da tribo de Levi, né? Nem todo levita era sacerdote, mas todo sacerdote era levita. E esses filhos de Corá, os coraitas, eles são dessa linhagem, dessa descendência. Então, ficar privado da comunhão com Deus abate a alma. E se a gente pensar por esse lado, que alguém que está falando aqui é alguém que foi designado, é alguém que fazia, é alguém que estava acostumado, é alguém que tinha prazer no templo, na casa de Deus, no cuidado das coisas de Deus, no fazer as coisas no templo, manter as lamparinas acesas, manter, sabe, o azeite, manter o altar aceso, manter tudo em ordem dentro, fazer o que tinha que ser feito, era um serviço, era um trabalho que eles tinham que fazer. E de repente, o escritor aqui, que é alguém que nesse momento está se sentindo, repito, não sei por que razão, não sei por que razão o que ele fez ficar privado. O fato é que ele está privado e ele está usando a figura da corça para dizer, assim como a corça anseia, ele está ansiando voltar, ele está ansiando retornar. A alma dele, ele não está se sentindo bem, distante daquilo que ele foi vocacionado a fazer, daquilo que ele foi vocacionado a realizar. E quando ele está distante, no meio do deserto, ele percebe isso, o quanto ele está abatido, e ele pergunta, como eu falei, para saber por que está abatida. E o que faz a nossa alma ficar abatida, meu querido, é quando nós ficamos assim, privados. Não importa qual é a razão, se são circunstâncias, se são pessoas, não importa, sabe, se é algum tipo de sentimento, não importa se é alguma coisa que fizeram, alguma coisa que de repente atingiu, te flechou de uma maneira profunda na sua alma, e isso, né, tem te privado de estar na presença de Deus, na comunhão de Deus, sabe? E é a primeira coisa que eu percebo aqui e que eu acredito piamente que isso adoece quando nós ficamos distantes de Deus. E eu digo isso em razão daqueles que conhecem a Deus, né, têm um contato direto com o Senhor, com a palavra dele, que é a Bíblia Sagrada, ou em algum lugar que se reúna no templo, junto com outros irmãos, e de repente isso é perdido, isso é tirado. Então a alma, ela sente, mas isso também, eu digo isso por aqueles que também ainda não tenham esse conhecimento, não tenham essa uma vida, né, contínua assim, de contato com a palavra, a comunhão com as coisas de Deus, em fazer a obra de Deus. Então, tanto para aqueles que têm o contato, que de repente tinham contato, cantavam para Deus, né, participavam de alguma forma direta nas questões, né, da casa de Deus, no templo de Deus, junto com o povo de Deus, seja evangelizando, cantando, pregando, ensinando, fazendo qualquer coisa, né, aquilo trazia uma satisfação. E de repente, quando a pessoa é privada disso, repito, as razões aqui nem importam, mas de repente a pessoa é privada disso daqui, isso abate a alma, mas isso vale também para quem não conhece. Por quê? Porque por mais que a pessoa ela ainda não tenha tido esse contato, né, todo ser humano, ele foi criado por Deus. Nós cremos assim, nós somos criacionistas, né? Nós não cremos na teoria da evolução, não somos evolucionistas, né?
Nós somos criacionistas, que Deus criou o homem do pó da terra e soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. Então todo ser humano, ele tem uma partícula ali, ele tem parte de Deus dentro dele. Mas quando o homem que não o conhece ainda, ou ainda não tem o conhecido, está longe, está distante, no fundo, ele tem um vazio, no fundo, ele tem algo dentro dele que nada preenche, né? Que nada satisfaz, que nada traz o prazer, né? Como se a pessoa se sentisse completa. Aí, sendo assim, ela pode ter muito dinheiro, ela pode ter muitas pessoas à sua volta, ela pode viver regaladamente, ter o que quer, comprar o que quer, viajar para onde que quer, vestir o que quiser, ela pode comprar aquilo que quiser comprar, ainda assim vai haver um vazio. Mas o caso aqui é o caso de alguém que um dia esteve, como eu disse aqui, os coraitas, eles são descendentes da tribo de Levi. Então eles foram vocacionados para aquilo ali. E faziam aquilo ali, trabalhavam no templo, as coisas do templo. Era uma tribo que foi separada e designada só para essas coisas. E de repente, ele está se vendo longe. E esse estar longe traz esse abatimento. Ele pergunta para ele mesmo: por que te abates, ó minha alma? Por que te abates, ó minha alma? Por que te abates, ó... 3 vezes essa pergunta. 2 vezes no 42, no Salmo 42, e mais uma vez no Salmo 43. Então, por que a alma fica abatida? Então a primeira coisa que eu quero deixar aqui para a tua meditação, para a nossa meditação, e que isso comece a servir de cura para você, é que a nossa alma se abate quando nós estamos privados da comunhão, do contato com Deus. E uma alma sem a comunhão com Deus, sem o contato com Deus, sem, a aproximação com Deus, essa alma, ela morre, essa alma, ela adoece, essa alma, ela sente isso aqui que o salmista está colocando para nós, aquele anseio, que ele diz: a corça ansiando pela corrente das águas, assim a minha alma suspira. Então, tem alguma coisa te privando da comunhão com Deus? Às vezes coisas aqui dentro mesmo, é o nosso egoísmo, é a nossa incredulidade, seja o que for, pode ser algo externo, alguém ou alguma coisa, de repente te privando, alguma coisa que você viu, que você ouviu, né? E de repente isso foi te empurrando para longe, para o deserto da vida, e aí de repente você olha para a sua vida hoje e você sente a sua alma seca, você sente a sua alma, vazia, a sua alma oca, é uma coisa que você não consegue explicar, você só sabe que está triste, você só sabe que está abatido. Então ele faz essa pergunta e nós conseguimos identificar aqui que uma alma fica abatida quando ela fica privada da comunhão com Deus. Agora, uma segunda coisa aqui é que a alma, ela fica também abatida, uma alma se abate quando ela se sente abandonada por Deus. Não, primeiro, a alma fica abatida quando ela fica privada da comunhão. Segundo, a alma fica abatida quando ela se sente, eu disse se sente, abandonada por Deus. O versículo 3 e o versículo 10 diz assim, do Salmo 42: dia e noite as lágrimas têm sido o meu alimento, enquanto zombam de mim o tempo todo, dizendo: onde está o seu Deus? Aí o versículo 9: clamo a Deus, a minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque tenho de andar entristecido, oprimido por meus inimigos. Os insultos deles me quebram os ossos, zombam de mim o tempo todo, dizendo: onde está o seu Deus? Então, observe uma coisa aqui, que o salmista, distante do local de adoração, privado da comunhão com Deus,
né, cercado de pessoas incrédulas e que estão lhe provocando, fazendo esta pergunta agoniante: aonde está o seu Deus? Aonde está o seu Deus? Então, esses deboches causam dor numa pessoa que ama a Deus, que conhece a Deus, e o estado de abatimento é tão grande que a pessoa se sente abandonada por Deus. E eu repito isso mais uma vez: se sente abandonada por Deus, porque é o que nós podemos sentir. O fato é que Deus, ele nunca vai nos abandonar. Deus, ele nunca vai nos deixar só. Deus, ele nunca vai nos querer distante, nos querer longe. Muito pelo contrário, o convite dele é para se achegar a ele e ele vai se achegar a nós. O convite dele é: vinde a mim, do jeito que você está, cansado, fadigado. Mas às vezes a alma está tão abatida que a pessoa se sente abandonada por Deus. Deus não a abandonou, Deus não a está desprezando, mas ela se sente dessa forma pelo estado que a sua alma está, pelo estado que ela se sente aqui nesse momento. Olha a pergunta dos debochados e dos incrédulos, por causa talvez do momento difícil que a pessoa está passando, vivendo, seja em que área da vida for: aonde está o seu Deus? Talvez você que esteja me ouvindo aí, você que já conhece ao Senhor, talvez você já tenha ouvido essas perguntas, né, debochadas algumas vezes. Aonde está o seu Deus? Aonde ele está nessa hora difícil da sua vida? Nesse momento de doença, nesse momento de perda, nesse momento de dor, nesse momento de fracasso, aonde é que está o seu Deus? Isso é a pergunta dos debochados, daqueles que querem desdenhar da tua fé, desdenhar do teu Deus. São aqueles que não creem, sabe? E por um momento querem julgar o Deus que você serve como um Deus sem caráter, que te chamou e agora te abandonou. Aonde está o seu Deus? Aonde o seu Deus está? E aí o sentimento que ele tem, descrito aqui nos versículos que nós lemos, são sentimentos que ele se sente entristecido, oprimido, os insultos que fazem ele diz assim: quebram os meus ossos, zombam de mim o tempo todo, perguntando: aonde está o seu Deus? Aonde está esse Senhor? Aonde está esse Deus que você coloca fé nele? Sabe? Perguntas debochadas. E repito aqui mais uma vez, talvez você esteja vivendo, quem sabe? Eu esteja falando aqui e você que vai assistir esse vídeo, está ouvindo esse vídeo, esteja sendo alvo desses questionamentos debochados de pessoas, muitas das vezes que é sangue do teu sangue, próximo a você, gente que talvez você considerava ou considera como amigo, gente que está muito próxima, talvez que entre na sua casa, no seu lar, talvez que converse com você constantemente, e de repente você está vivendo uma situação e aí vem a pergunta debochada: aonde está o seu Deus? Nesse tempo difícil que você está vivendo, aonde está o seu Deus? E de tanto ouvir isso, o salmista, ele traz isso no coração dele. Sabe, e muitas das vezes as pessoas começam a duvidar, sabe, da presença de Deus, do cuidado de Deus, de que Ele está junto, sabe, de que é verdade quando a Bíblia, ela diz, né, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque o Senhor está comigo. Então o mesmo Senhor que está comigo no vale da sombra da morte é o mesmo Senhor que vai me levar a pastos verdejantes, a águas tranquilas. Deus não é Deus de estar presente conosco somente nos momentos de alegria, de festa, de celebração, de conquista, não. Deus, ele está conosco em todo o tempo, inclusive nos tempos da perda, nos tempos dos insucessos, dos fracassos da nossa vida. E nós, muitas das vezes, com o estado da alma depressivo, permite-se que essas palavras se alojem
Então, uma alma, ela se abate. Primeira razão que nós vimos aqui, quando nós somos privados da comunhão com Deus, e em segundo, quando nós nos sentimos, daí eu quero repetir isso mais uma vez, nos sentimos assim. Isso não quer dizer que Deus tenha nos abandonado. Nos sentimos assim pelo momento, pelas perguntas, pelas acusações, pelos deboches de pessoas que estão à nossa volta. Aonde está o seu Deus? Então, uma alma, ela pode se deprimir, ela pode se abater, primeiro por essas duas razões aqui. E nesse vídeo eu fico por aqui, e no próximo vídeo a gente vai dar sequência, mais algumas razões porque a alma fica abatida, tá bom? Então, se essa palavra começou a fazer algum sentido para você, compartilha esse vídeo com mais alguns aí que você puder, tá bom? Eu quero convidar a você a se inscrever nesse canal e ser um instrumento de Deus aí, né? Vamos nos unir aí para divulgar essa palavra, que essa palavra chegue até a vida e o coração de alguém que talvez esteja vivenciando momentos assim, sentindo seus ossos quebrados, tendo pessoas à sua volta debochando, tendo pessoas acusando, desdenhando da sua fé, do seu Deus, da sua vida, ou talvez você esteja privado, né, das coisas de Deus. Talvez você que já faz a obra ou fez a obra de Deus durante tanto tempo, você cantou, pregou, ensinou, evangelizou, fez N coisas dentro da casa de Deus, e de repente você está privado disso hoje, e tem esse abatimento, essa tristeza, mas há um anseio dentro de você, assim como a corça anseia pela corrente das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Tá bom? Então que Deus te abençoe, e agradecer aí aqueles que já se inscreveram no canal, tá bom? Vamos compartilhar, vamos ser um instrumento de Deus, vamos ser um instrumento de Deus aí para a vida de muitas almas abatidas, e talvez você seja uma delas que esteja nos ouvindo agora. Fica na paz, que Deus abençoe. Até o próximo vídeo, a gente vai dar sequência a esse assunto, ok? Deus te abençoe.